Vamos agora fazer uma pequena revisão dos verbos be, have e do, tá? Tanto no presente quanto no passado. Vamos aqui relembrar algumas coisinhas. Primeiramente, o verbo to be. No presente, am, is, are. No passado, was, were. Quando nós adicionamos o ing, nós estamos montando o presente contínuo, tá? Exemplos. Please be quiet. I'm working. Por favor, fique quieto. Eu estou trabalhando. It isn't raining at the moment. Não está chovendo no momento. What are you doing this evening? O que você está fazendo esta noite? Quando eu utilizo o was e were, eu estou fazendo uso do past continuous. I was working when she arrived. Eu estava trabalhando quando ela chegou. It wasn't raining, so we didn't need an umbrella. Não estava chovendo, então nós não precisamos de um guarda-chuva. What were you doing at 3 o'clock? O que você estava fazendo às 3 horas em ponto? Tá? Esse o'clock aqui significa em ponto. Quando eu utilizo o verbo to be mais o past participle, aquele lá finalizado com ed ou dos verbinhos irregulares, tá? Como que fica a estrutura da frase? Verbo to be mais o particípio do passado, e aí eu posso montar o passivo ou no passivo no presente ou passivo no passado. No presente eu vou usar am, is e are, e no passado eu vou usar was e were. Por exemplo, I'm never invited to parties. Eu nunca sou convidado para festas. Butter is made from milk. Manteiga é feita de leite. These offices aren't cleaned every day. Estes escritórios não são limpos todos os dias. The office was cleaned yesterday. O escritório foi limpo yesterday, ontem. Perceba aqui que é um tempo fechado. These houses were built 100 years ago. Estas casas foram construídas 100 anos atrás. How was the window broken? E aí você deve estar se perguntando, por que eu estou usando o was aqui em vez do had been, has been? Lembra aqui que quando nós utilizamos para how ou para where, nós utilizamos o passado simples. Caso você não lembre, volte alguns capítulos que você vai lembrar dessa lição. Então, how was the window broken? Como a janela foi quebrada? Where were you born? Onde você nasceu? Falando do verbo have, nós podemos montar uma estrutura do verbo have, seja have ou has, com o particípio do passado, lá o ed ou o verbo irregular. Quando nós fazemos isso, nós montamos o present perfect. Por exemplo, I've cleaned my room. Eu limpei minha sala. Tom has lost his passport. O Tom perdeu o passaporte dele. Kate hasn't been to Canada. Kate não esteve no Canadá. Where have Paul and Emma gone? Onde o Paul e a Emma foram? Tá? E se eu utilizar o do, ou does, ou did, eu monto a estrutura do present simple, no caso do do ou do does, ou do past simple, no caso do did. Por exemplo, I like coffee, but I don't like tea. Eu gosto de café, mas eu não gosto de chá. Chris doesn't go out very often. O Chris não sai com muita frequência. What do you usually do at weekends? O que você geralmente faz aos fins de semana? Does Sam live alone? Sam mora sozinho? Se eu vou para o passado, eu uso did. I didn't watch TV yesterday. Eu não assisti TV ontem. It didn't rain last week. Não choveu semana passada.
What time did Paul and Emma go out? A que horas o Paul e a Emma saíram? Então perceba que quando eu vou mudando os verbos e aqui a estrutura do final também, seja usando o presente contínuo ou o past participle, o edzinho, eu monto estruturas de frase com tempos verbais diferentes. Se eu utilizo to be mais ing, eu posso montar presente contínuo ou passado contínuo. Se eu uso to be mais o past participle, o edzinho, o passado, eu monto a forma do passivo na forma presente ou na forma do passado. Se eu utilizo have, eu monto present perfect. E se eu utilizo o do ou does ou did, eu monto um presente simples ou um passado simples. Então, são 4 tempos verbais que nós podemos montar com estes 3 verbos. Ok? Então, nos vemos na próxima aula.